Na unção do crisma, o crismando é investido e consagrado para uma missão, a missão de Jesus Cristo. Por isso, recebe a força do Espírito Santo. Cadê a madrinha? Vamos? Chega perto. Paula recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Brenda Lee recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Emoção, né? Pode. Marcela recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Rian recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Lavínia recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Caroline recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isabela recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo. Isso. Se emociona, né? Mas veja bem, quando o bispo diz, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, vocês dizem amém. Depois o bispo vai dizer, a paz esteja contigo, e vocês dizem, contigo também. Jamile, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Bianca, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Brian Gabriel, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. João Pedro recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Júlia recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Nicole recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Natanael recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo.
Maria Antônia recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Nicole recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Sofia recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isabelle recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Luísa recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Laís recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Vinícius recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Natália recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Karine recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. José Maria recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Cauã recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Luiz Eduardo recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gustavo recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Clênio Júnior recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Natália recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gustavo recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Javier recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Clara recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Clara Antônia recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo.
Graziele recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Eduarda recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Luiz Otávio recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Eduarda recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriele recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Muriele recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Mateus recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Mariana recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Otávio recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Giovana recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Dayana recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Carolina recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. João Pablo recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. O Alisson recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Jean recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. João Antônio recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. A paz esteja contigo. Paulo Henrique recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Felipe recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Alice recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Larissa recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo.
Diego, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Sara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maísa, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Marina, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Mariana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Thaís, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Letícia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Camille, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Rayane, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Carlos, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ludmila, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Hudson, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Sofia, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Mirelle, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Carla, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Sara, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Arthur, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. João Vitor, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Guilherme, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. André, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Christian, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Carlos,
dois N. Carlos recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gustavo recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Clara Luísa recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Rafaela recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Arthur recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Luiz Gabriel recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Juan recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Vindruner recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Johnny recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Wellington recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Jennifer recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Micaele recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Lucas recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Renato recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Érica recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Hugo recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Bruno recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Maria Laura recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Luísa recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Gabriela recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Ana Luísa recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo.
Giovana, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Emily, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Carlos, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Rian, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Pedro Lucas, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Paz esteja contigo. Isso.